entregue aqui na casa do Senhor, amém? E aplauda o Senhor pela vida do pastor Everson. Glória a Deus, amém? Aleluia, mano. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor seja conosco, amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Quem encontrou, diga amém. Ou glória. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Feche seus olhos um instante aí no seu lugar. Eu sei que Deus tem algo para nós nessa noite. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos nós, Senhor, para te cultuar, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração, para render-nos, Senhor, a Ti, tudo o nosso eu, tudo que somos, tudo que nós temos, Pai. Deus, e nesta noite nós precisamos também ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir, Senhor amado, a Tua direção. Ouvir a Tua palavra. Então fala conosco. Espírito Santo de Deus, revela-te a nós mais uma vez. Traz uma palavra rema, uma palavra profética, uma palavra, Senhor, que venha verdadeiramente, Senhor amado, curar,
restaurar, libertar, sarar, salvar, Senhor, mudar, Senhor, o curso, Senhor, que estava errado. Age em nós nesta noite, enquanto houver a ministração dessa palavra, que pessoas comecem a ser tocados pelo Teu poder, comecem a ser, Senhor amado, renovados, renovadas, curados, curadas, Senhor, comecem a ser cheios da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todos os que adentraram aqui, todos que estão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, não sairá daqui da mesma forma que adentrou, mas eu sei que algo há de acontecer. Se havia algum bombardeio do inimigo contra este lugar, eu paraliso agora, em nome de Jesus, todo ataque, todo contra-ataque, toda a seta que o inimigo lançou de dúvida, de incredulidade, bate em retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa campanha da fé inabalável em dias difíceis, em tempos difíceis. Nós vamos falar hoje de Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, ele vivia no meio de um povo idólatra. A família de Abraão, ela era aquela que fabricava ídolos, imagens de escultura, para poder sobreviver. Era o negócio da família. Então Abraão, ele veio de um lar onde era feito ali ídolos, onde a família dele era toda voltada à fabricação desses ídolos. E no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele já está esgotado com a humanidade, porque o homem se afastou novamente de Deus depois do dilúvio. O homem pecou novamente, Deus se irritou com a humanidade. Mas Deus tinha feito uma promessa, que não ia acabar com o homem mais uma vez. Então Deus resolve separar para si um povo, para através deste povo ministrar a sua palavra, ministrar a tua vontade, ministrar os teus planos e fazer com que, através deste povo, o nome de Deus voltasse a ser exaltado, voltasse a ser glorificado, e Deus começasse a operar mais uma vez na vida do ser humano. Então Deus vai lá na terra da onde está Abraão, e chama Abraão no capítulo 12, e o chamado que ele trouxe a Abraão foi algo inusitado, algo completamente diferente do que muitas das vezes nós esperamos do que Deus possa fazer, porque nós temos expectativas, nós temos as nossas maneiras de pensar. Então nós queremos o emprego e nós almejamos o emprego de um jeito assim, 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 em tal lugar, em tal área, em tal cargo. Nós almejamos um esposo, uma esposa, e nós queremos que ela seja de um jeito, daquele jeito, de uma família assim, 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 que ele seja assim, e nós determinamos, criamos uma expectativa em torno dos nossos objetivos, das nossas vontades, dos nossos eus. Nós vamos num restaurante para comer aquilo que nós gostamos. Nós saímos da nossa casa determinado para ir onde nós vamos. E muitas das vezes até para um culto. Nós saímos de nossas casas para vir para um culto, para ouvir alguém ministrando. E normalmente as pessoas escolhem quem elas querem ouvir pregar. Quando é aquela pessoa que ela não curte muito, ela torce o nariz, ela não aceita muito aquela ministração, porque não é a pessoa que ela gostaria que estivesse ali ministrando. Então o ser humano, ele é cheio de dogmas, ele é cheio de vontades, ele é cheio de caprichos. Então quando acontece algo como aconteceu com Abraão, na vida de um homem, na vida de uma mulher nos dias de hoje, parece que é uma loucura, porque Deus chega até Abraão e diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus não fala para onde ele vai, Deus não fala o que ele vai fazer, Deus não fala como vai ser, Deus só fala assim: sai e vai. É complicado demais para nós nos dias de hoje. Quando Deus fala para uma pessoa: sai desse emprego e vai, porque eu vou te abrir uma porta. Deus não falou que a porta está aberta, Deus falou que vai abrir. E agora, mas eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho meus compromissos, eu tenho contas a pagar. Como é que eu vou largar o meu emprego? É loucura.
Larga desse namorado. Você está vendo que se no namoro ele está te prejudicando, se no namoro ele está fazendo um monte de coisa contra você, você pensa que vai ser diferente quando casar. Então Deus fala: ah não, mas eu amo ele, eu a amo, eu quero ficar com ele, eu quero ficar com ela. É um desgosto, está torturando, está maltratando, mas quer continuar. E Deus está falando: larga. E se eu não arrumar outro? E se eu ficar para titio? E se eu ficar para titia? Porque nós somos seres humanos apegados às coisas. E Deus começa no capítulo 12 dizendo: sai, Abraão. O chamado de Abraão começa no capítulo 12. No capítulo 13, você vai ver que Abraão, ele leva o seu sobrinho Ló junto, e ali há uma contenda, e eles se separam. Eu vou dar uma pincelada aqui até o capítulo 22, para você entender um pouco da vida, da história de Abraão. Quando chega no capítulo 14, Abraão, ele tem que ir buscar, resgatar Ló, porque Ló foi levado cativo por um exército, e agora Abraão, ele vai lá e guerreia, toma posse de todos aqueles, vence a guerra, toma tudo que eles tinham, traz de volta. No caminho ele encontra o sumo sacerdote Melquisedeque, e ali ele entrega o dízimo de tudo que ele tinha pegado. No capítulo 15, Deus vem para Abraão mais uma vez e confirma a promessa de que Abraão seria uma grande nação. No capítulo 16, você vai ver que Abraão se precipita, ele ouve o conselho de sua esposa Sarai, e ele se entrega a uma mulher que era uma serva dele, Agar, porque eles já estavam avançando em idade. Abraão já tinha 86 anos e a promessa parece que não ia cumprir. Então eles resolvem dar uma forcinha para Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: cuidado quando você pensar que Deus está atrasado, cuidado quando você pensar que Deus não vai fazer mais, cuidado quando você pensar que é hora de você dar uma ajudinha para Deus. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não precisa da minha e da tua ajuda. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Abraão não entendeu isso ainda. Ele aceita o conselho da sua esposa, vai lá, se deita com a serva Agar, e dela nasce um filho. O seu filho chama Ismael. Ismael não é o filho da promessa, mas na cabeça de Sarai, na cabeça de Abraão, ele é o filho da promessa. Mas quando chega no capítulo 17, Abraão já tinha dado uma vacilada, tinha dado uma desviada do plano que Deus tinha para ele, porque o plano era com ele e com Sarai, não tinha nada a ver com Agar. Então Abraão se desvia, e o Espírito de Deus vem através dos anjos, apresenta no capítulo 17, e a primeira coisa que o anjo fala para ele é: anda na minha presença e ser perfeito. Que o anjo quis dizer para Abraão? Volta. Volta da onde você caiu, Abraão. Você vacilou, mas a minha palavra ainda está de pé. Você errou, mas a minha palavra ainda está de pé. Se precipitou, mas a minha palavra ainda está de pé. A Bíblia vai dizer que Abraão se prostra, se humilha na presença do Senhor. Diz a palavra ainda que nesse mesmo capítulo, Deus, ele muda o nome de Sarai para Sara e o nome de Abrão para Abraão. Deus começa a trazer à tona aquilo que Deus tinha prometido. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar de abraçar. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender qual é o tempo de Deus para as nossas vidas, e não nos precipitarmos tomando decisões antecipadas. No capítulo 18, a palavra do Senhor diz que Deus chega até Abraão mais uma vez, confirma a promessa e dá uma data. Tem pessoas que se precipitam nas coisas, tomam decisões erradas, tomam decisões porque já que não está acontecendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Não aguenta, parece que tem uma coisa que incomoda. Se não fazer,
não funciona, não vai. Não sabe ficar quietinho, não sabe se comportar, não sabe ficar tranquilo. Lá em casa o Pedro ele tem 1 hora de celular por dia. Fora a aula. É meia hora de manhã e meia hora à tarde. Às vezes ele se empolga e gasta 1 hora de manhã. Aí quando é à tarde ele vai lá e quer pegar o celular. Aí começa a ficar agoniado. E a gente não deixa. Porque regra é regra. Regra é regra. E ele quer pegar o celular e não deixa. E ele começa a ficar emburrado. Mas quem mandou se precipitar? Ele tinha a manhã inteira para meia hora no celular. Ele tinha televisão para assistir. Ele tinha brinquedo para brincar. Ele tinha pipa para soltar, bola para chutar. Ele tinha um monte de coisa para fazer. Mas ele só queria ficar no celular. Ele perde a oportunidade porque quer. Precipitação. A palavra precipitação vem de se precipitar. Precipitar vem de onde? Precipício. Quando a pessoa se lança de um precipício, o que acontece com ela? Se arrebenta lá embaixo. Então, quando a pessoa se precipita em qualquer situação, vai estar com o dinheiro guardado. Vai acompanhar uma pessoa. O dinheiro é para uma coisa. Aí chega lá, vê uma blusa, vê um tênis, vê uma roupa, vê o que for lá. Se empolga. Ah, eu não posso sair daqui sem comprar. Eu tenho que comprar. Vê a pessoa comprando, quer comprar também. Aí compra. Aí quando chega em casa se arrepende. Se precipitou. Gastou o dinheiro na hora errada com a coisa errada. Não está ligado, não está focado. A palavra do Senhor diz que agora o Senhor vem e fala assim, ó. Daqui 1 ano, tu abraçarás um filho. Agora ele está com 99 anos. Sara está com 89. Sara está dentro da tenda e Abraão está lá fora, na garagem. Quando Sara ouve, Sara ri. Hã? Eu, estéril, fora da idade, vou ter um filho? Abraão, com quase 100 anos. Eu fico imaginando o que não passou na cabeça de Sara. Talvez ela ficou pensando, quando foi a última vez mesmo? Irmãos, eu vou falar uma coisa, eu não vou falar não, mas tem homem por aí que com os 35 já é. Abraão tomava Viagra, né? 99 anos. Sara está... Peraí, deixa eu contar o tempo aqui. Quando foi? Ah, começou a dar risada. Ali não tem mais jeito não. Mas nem... Aí o anjo fala assim, peraí, por que Sara riu? Não, eu não ri não. Tremeu na base. Você vai ver, daqui 1 ano você vai abraçar um filho. No capítulo 20, Abraão mente. Abraão vai para Gerar. E ali tem um rei chamado Abimeleque. Sara era uma mulher formosa à vista. Abraão, com medo deles matar Abraão e ficar com Sara, ele fala, é a minha irmã. Abimeleque não é bobo nem nada, pega a Sara, então vem para cá. Já que é sua irmã, ela vai ficar comigo. Quando ele pensou em dormir com Sara, o anjo do Senhor apareceu num sonho e falou assim, se encostar nela eu te mato. Pode ler lá o capítulo 20 depois. Aí Abimeleque vai lá, rapaz, porque você mentiu para mim, quase que eu faço uma loucura. Por que você não falou a verdade? Abraão mentiu. No capítulo 21, a promessa se cumpre. Nasce Isaac. Agora a melhor coisa na vida de Abraão acontece. Aquilo que ele mais almejava em toda a tua vida era ter um filho com a sua esposa Sara, e isso acontece, nasce a promessa. Meu irmão, a palavra do Senhor, ela não volta para ele vazia, antes ela produz o efeito para aquilo que ela foi designada. Diz a palavra do Senhor ainda, que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ele diz que ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa.
vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Porque quem fala é o Senhor. E se o Senhor falou, se prepara para viver a promessa dEle. Cumpre a promessa do Senhor na vida de Abraão. Nasce Isaac. O melhor momento. Em Isaac desceria a geração de Abraão. Através de Isaac, Deus ia estender a geração de Abraão. Através de Isaac viria Jacó. De Jacó se converteria a Israel. Hoje nós somos descendência de Israel. Nós somos descendência do povo de Israel. Nós fomos enxertados na videira. Nós somos um povo eleito por causa de Abraão. Então, se não fosse a história de Abraão, nós não estaríamos aqui hoje. Tudo que Deus tinha falado se cumpriu. Nasce Isaac. Historiadores vão dizer que agora nasceu Isaac. Abraão tem 100 anos. E o que Abraão vai fazer? Abraão vai curtir o seu filho Isaac. A palavra do Senhor diz que Abraão, se você for ler do capítulo 21 ao capítulo 22, você vai perceber que Abraão faz pacto com homens, Abraão faz pacto com Abimeleque. Abraão, ele, a partir do capítulo 21 até o capítulo 22, você não ouve mais Deus falando com Abraão, Abraão falando com Deus. Você vai ver Abraão falando com homens, conversando com homens, se aliançando com homens, quando na verdade era para ele estar com Deus. Ele estava usando todo o seu tempo, todas as suas últimas energias para cuidar do seu filho Isaac. Então passa um ano, Isaac faz um ano, coisa linda, começa a dar os primeiros passos, começa a falar a primeira palavra. Daqui a pouco 2 anos, 3, 4, 5, Isaac está crescendo. A Bíblia vai dizer que começa a ter uma contenda entre Isaac e Ismael. Ismael, quando Isaac nasce, já tem 14 anos, já é um adolescente. Ismael começa a zombar de Isaac, talvez porque Isaac demorava para aprender algumas coisas, talvez porque Isaac era novinho, ele ficava zombando. Isaac, eu sou o primogênito, você não é, eu vou ter direito a 2 partes da herança, você não. Então ele começa a zombar Isaac. Sara se incomoda com aquilo, pega e dá uma ordem, manda essa mulher embora com o filho dela, porque eu não aceito isso na minha casa, zombar do meu herdeiro. O mundo dá voltas. Agora, historiadores dizem que Abraão usa 17 anos da tua vida cuidando de Isaac, investindo em Isaac, abraçando Isaac, amando Isaac. E aonde entra Deus nessa história? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não tira Deus da sua história. Quem chamou Abraão foi Deus. Quem ministrou sobre Abraão uma unção foi Deus. Quem prometeu foi Deus. Quem determinou que ele seria uma bênção foi Deus. Quem falou que cumpriria, que estenderia para gerações a descendência dele foi Deus. Mas ele se apegou à promessa e esqueceu daquele que prometeu. Cuidado quando você esqueceu que Deus te prometeu, o Deus que te fez a promessa. Deus prometeu um carro, a pessoa ganhou o carro, glória. Acabou, nunca mais vai para a igreja. Deus prometeu uma casa, Deus dá a casa. Agora a pessoa tem que ficar em casa, porque agora ela tem uma casa. Deus prometeu uma casa na praia, agora ela tem que ficar todo fim de semana na praia, não tem mais tempo de ir para a igreja. Ah, o Senhor me entende, Ele entende. Eu vou mostrar para você como Deus entende. 17 anos Abraão, o pai da fé, se afasta de Deus. Aí Deus vem e tem um encontro com ele. Depois de 17 anos que Isaac nasce, Deus chega e fala assim: Abraão, vem cá, eu quero teu filho, oferece ele em holocausto. Hã? Ismael? Não, não é Ismael não, é Isaac mesmo. Mas é Isaac. Eu tenho 5 minutos para falar 5 coisas sobre o que aconteceu nesse capítulo. Primeira coisa que aconteceu aqui: Abraão entendeu que ele vacilou. E quando ele entende, ele obedece. Repete comigo: ele obedeceu.
Sem obediência, nós não viveremos o que Deus tem para nós. Sem obediência, nós não viveremos as promessas de Deus. Se nós não obedecermos, nós não conquistaremos tudo aquilo que Deus determinou para nós. Naamã recebeu uma ordem e o profeta falou assim: vai lá, desce e mergulha 7 vezes no Jordão, e você será curado. Ele olhou para o profeta e falou assim, ele olhou para o moço e falou: pensei que eu chegar aqui, o camarada ia pôr a mão sobre a minha vida, ia me curar. Ele mandou eu mergulhar nesse rio. Abana e Farpar não são rios melhores do que esse rio Jordão aí. Eu não vou mergulhar. Até que um servo dele fala assim: Senhor, se ele falasse para você fazer alguma coisa demasiadamente difícil, você não faria? O que custa dar 7 mergulhos no rio? Aí ele obedeceu. Quando ele obedece, ele é curado. Segunda coisa, a fé que profetiza. Sabe que tem crente que ele passa por um momento de dificuldade, ele vai murmurando. Perdeu o emprego, murmura. Ficou doente, murmura. Nesses últimos dias, o que teve de gente que abandonou a fé porque pegou Covid, ficou 15 dias em casa descansando, sem nenhum sintoma, só porque foi uma determinação do médico para ficar em casa isolado, murmurou, reclamou, não quis saber mais de nada. Pessoas que, porque teve uma discussão com alguém, já não quer saber mais de Deus. Pessoa, por causa de coisas desse tamanho, aumenta. Põe uma lupa no problema, para que o problema vire um gigante, e aí se afasta de Deus. Abraão, ele era um homem que usava fé e profetizava. Ele olhou para os moços e falou assim: deixa o jumento aí, vocês ficam aí, porque eu vou com o moço e nós voltaremos. Ele não falou eu vou e volto, nós voltaremos. Você quer uma mudança na tua vida? Profetiza. Para de reclamar, para de murmurar. Nossa, eu não aguento mais essa máscara. Nossa, eu não aguento mais essa pandemia. Nossa, eu não aguento mais isso. Nossa, eu não aguento mais aquilo. Então profetiza para acabar a pandemia. Profetiza para esse vírus ir embora. Profetiza para acabar tudo isso. Mas não profetiza, reclama. Reclamação não gera bênção. Só murmura. Caleb e Josué estavam dentro de Jericó com 10 homens espiando a terra. Voltam os 12 para trazer o relatório. 10 homens contaminam a visão do povo inteirinho. Faz uma geração inteira morrer sem viver a promessa. Ah, lá é uma bênção, mas tem gigante. Lá é uma bênção, mas tem problema. Lá é uma bênção, mas tem homens de guerra. Nós não vamos conseguir não. Todo mundo aceitou. Os 2 que entraram, os únicos que conseguiram entrar foi Caleb e Josué, porque não murmuraram. Falaram assim: vamos lá, então somente se agradarmos ao Senhor, Ele vai nos dar esses gigantes que nós vamos comer ele como pão. Como é que você tem falado da situação que você está vivendo? Ah, eu estou desempregado, acabou o mundo. As empresas tudo foi embora, sumiu, não tem mais empresa no mundo, não tem mais nenhum tipo de negócio, não tem mais nenhum tipo de empreendimento, não tem mais nada para fazer na vida. Nem água para vender no farol, não tem mais. Acabou, morreu todo mundo. Para com isso. Só murmura, só reclama. Terceiro, a fé que adora. Tem crente que passa por uma luta, não canta um hino mais. Não canta. Nem o vapo no pecado. Não adora. E é nesse momento que nós temos que adorar. Paulo e Silas estavam surrado, castigado, no frio, no escuro, meia-noite, injustiçado. Eu não sei qual foi a ordem, mas a Bíblia diz que enquanto um adorava, o outro orava, um adorava, o outro orava, um adorava, o outro orava. E eu não sei qual foi a adoração, mas eu sei que alguma coisa começa a acontecer. Talvez Paulo estava ali orando, clamando a presença do Senhor, e Silas estava: adorarei, e canta e adora e declara santo. Daqui a pouco há um terremoto, as cadeias se arrebentam, milagres acontecem. Crente que não adora não vive milagre. Quer milagre, mas não canta. Quer milagre, mas não louva. Chega na igreja, até na igreja, para louvar tem que ser uma imploração. Misericórdia, irmão. Tem que implorar para louvar. Tem que implorar para abrir a boca. Tem que implorar para cantar.
Tinha um pregador que falava assim, boca travada, língua de aço. Não tinha? Não canta! Ah, mas quando era do mundão... Meu Deus. Quarto, a fé que chama a existência. Imagina agora Abraão prestes a matar seu filho. Alguém sabe responder quantas ressurreições teve até aqui o capítulo 22 de Gênesis? Vou responder, nenhuma. Nenhuma. Mas Abraão, ele estava crendo que ia ter alguma ressurreição ali. Mas o coração estava apertado, ele ia matar seu filho. Ele cria que Deus ia ressuscitar ele. Mesmo nunca ouvindo falar que houve ressurreição. Mas ele estava com o coração apertado, ele ia matar o seu filho. Aí o filho ainda vem, pai, ô pai, chega aí. Está aqui a lenha, está aqui o fogo. Cadê o cordeiro para o holocausto? Imagina agora a voz de Abraão embargando, o olho enchendo de lágrima, e ele olha para o filho, talvez quase sem conseguir falar, e ele diz assim, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe aquela situação que o filho olha para o pai olha para o filho pai, eu tenho uma vontade tão grande de entrar naquele restaurante. E o pai olha para o filho, filho, eu não sei nem o que nós vamos comer nessa noite na nossa casa. A geladeira está vazia, a despensa não tem nada. Mas eu vou te dizer uma coisa, filho, Deus proverá. Deus proverá. Pai, quando que o senhor vai começar a trabalhar? Porque a gente precisa de dinheiro. Deus proverá. Deus proverá. Agora, como é que nós estamos chamando a existência a bênção na nossa vida? Ora por mim. Oração. Vou dar um exemplo aqui. Ora por mim. Vou fazer uma cirurgia. E eu não sei se eu saio com vida dessa daí não, hein? Adianta orar? Eu pergunto, adianta orar para uma pessoa dessa? Se ela mesma já profetizou que ela vai morrer... Irmão, para de pensar desse jeito. Deus, ele não tem aliança com esse tipo de pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se eu quero viver a bênção de Deus, eu preciso mudar o meu vocabulário, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Deus proverá o cordeiro, fica tranquilo, filho, está tudo sob controle. A fé dele estava lá em cima. Se vira, mandou matar, também está na tua mão, Deus. Prova de Deus, a Bíblia não faz? Aí ele podia fazer prova de Deus ou não podia? O que ele fez lá com o sumo sacerdote? Ele deu o dízimo. Sem nem ouvir Malaquias, hein? Sem nem ouvir 2 Coríntios. Estava dentro dele, ó. O negócio estava dentro dele. Isso que nós precisamos colocar em nós. Os princípios de Deus não precisa só ser pregado, precisa estar dentro de nós. A Bíblia não é só para andar debaixo do sovaco, é para estar dentro de nós. Crente passa uma vida inteira na igreja e não lê a Bíblia. Incrível, impressionante. Como não lê a Bíblia? Para com isso, irmão. Acorda para a vida. Aí vem as pessoas que estão lá fora, começam a falar um monte de bobeira. Amém, é verdade. Começa a receber um monte de coisa errada. Estava orando ontem na live. Olha o que aconteceu, bispo. E Deus falou comigo assim, ó, irmão. Se você quiser ficar na live, fica. Se você não quiser ficar, você pode sair. Mas se você quiser, tiver a fim de adulação, aqui não tem. Eu vou pregar o que Deus mandou, vou orar o que Deus falar para me orar. Porque tem muita gente aí que está pedindo Pix para entregar chave de ouro, para entregar casa de ouro, carro de ouro, um monte de coisa. Está pedindo, tem um monte aí, viu? Aí na hora, tá lá, está registrado. Pode ir lá e ver a live de ontem que você vai ver. Está registrado lá, a irmã colocou lá, não foi?
Aconteceu comigo. O irmão falou que se eu entregasse um pix de um valor, ele entregaria tudo que Deus estava mandando entregar para mim. Se vendendo, irmão. Aí não conhece a Bíblia, aí cai. Não conhece a palavra, cai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que transforma. Deus proverá para si o cordeiro, chama a existência. Um dia, pelo reino de Deus, Elias ficou tão revoltado, falou assim: se não segundo a minha palavra, não cairá mais uma gota d'água, não choverá. Só vai chover quando eu falar para chover. Ele declarou, não choveu, e só choveu quando ele orou. Crente que tem a palavra, ele faz as coisas acontecer, irmão. Faz a fé. Irmãos, Paulo falou que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. A bênção está aqui, ó, no mundo espiritual, liberada. Quer ver uma prova disso? Lá em Daniel. Daniel, ele ora, a bênção é liberada. Só que ela fica retida. Ela fica presa na região celeste. Porque há demônios que guerreiam para que eu e você não viva a nossa bênção. Aí, se nós não exercermos a nossa fé, se nós não exercermos essa fé que chama a existência, que insiste, que bate até a vitória chegar, nós não vamos viver o milagre. Nós não vamos viver a bênção. A fé que abre o sobrenatural, que toca lá e faz Deus mandar o arcanjo para soltar a bênção. Isso é espiritual. A bênção está retida. E o crente está aqui chorando, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Nasci para sofrer, nasci para perder. É assim mesmo. Vou ficar sozinho o resto da vida. Para com isso, irmão. Fique de pé em nome de Jesus. Aí Abraão coloca o seu filho sobre a lenha, sobre o altar. Abraão pega o cutelo, fecha o olho e levanta lá em cima. E o anjo, quando falou para ele trazer o filho, falou assim: Abraão, entrega teu filho. Mas quando Abraão estende o cutelo, a Bíblia vai dizer, você pode ler depois na sua casa, no capítulo 22. O anjo brada e diz assim: Abraão, Abraão, 2 vezes. Você quer ter seu nome gritado por Deus? Chama a atenção dele. Quer ter o seu nome gritado por Deus? Chama a atenção do teu Deus. Não toma uma postura, não toma uma atitude. E Deus viu que Abraão, aí ele falou assim: agora eu vi que você é crente mesmo, ó. Abraão, sabe quantos anos Abraão está aqui agora? Quase 120 anos. E Deus olhou para ele: agora eu vi que você é crente, Abraão. E tem crente aí que não leu nenhum capítulo da Bíblia e acha que já é pregador, que já é profeta, que já é isso e aquilo outro, já quer sair para a África. Eu quero ir para a África. Feche seus olhos. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Diga, rompendo em fé, minha vida se revela.
cada dia vou viver rompendo em fé. Espírito Santo de Deus, eu quero liberar uma palavra sobre o teu povo hoje. A tua palavra diz, Senhor, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaremos as montanhas. E eu quero pedir que o Senhor libere uma porção de fé sobre cada homem, cada mulher aqui agora. Uma fé sobrenatural. Uma fé, Senhor amado, que não tenha bloqueios. Uma fé que não tenha barreiras. Uma fé que não seja limitada. Uma fé que não tenha interrupções. Uma fé que não seja fraca, mas uma fé forte, uma fé aguerrida, uma fé determinada a viver aquilo que o Senhor já preparou. Eu libero agora, vai recebendo da fé, vai recebendo da fé, vai recebendo da fé do Senhor na tua vida hoje. Aleluia, aleluia. Através da tua fé profetiza isso na tua vida. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então diga, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu